Mateus capítulo 12, verso 30 em diante. Mateus capítulo 12, verso 30. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Espírito, o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Grande Pai, como sempre, nós somos premiados com o privilégio da vida, de poder deitar, dormir, acordar, levantar, viver, trabalhar, te servir e reconhecer que Tu és sobre todos nós. Estamos agradecidos por poder receber a Sua palavra no tempo que ela se manifesta. Ajuda-nos a ver o que o Senhor fez, faz e fará. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu quero falar sobre o Espírito Santo neste ato. Bom, nós reconhecemos através do próprio dicionário, ele diz que um ato é uma divisão de uma peça teatral. Agora, sempre lembrar que nesta divisão e neste ato que é feito, precisa de uma pessoa. Sempre foi uma pessoa, o artista. E aqui nós vamos tratar do artista Deus, aquele que em cada ato ele trouxe uma peça. Outra coisa que diz que é uma peça de um ato, e aí é de um ator também, é rápido, não é uma coisa que demora. Ele vem, faz um ato e logo ele volta e faz o trabalho, outro ato, outro papel de outro ator. Mas aqui estamos pensando que o Espírito Santo neste ato não é hoje, neste ato é no tempo do irmão Brana. Tem que reconhecer o Espírito Santo naquele ato, o papel que ele estava manifestando, desempenhando. Nós temos a Escritura que nos informa sobre Efésios 4, 5 e 6, um só Senhor, uma só fé, e um só batismo.
um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Esse é um ato. Ele é um só Deus. Aí ele faz um papel. Ele é um ator. Porque tanto Deus como Satanás trabalham como ator. E uma vez Satanás vem, também trabalha num ato, ele é uma doutrina. Logo, ele vem no outro ato, ele é uma pessoa, um papa. Ele trabalhando, mudando de ato. Mas aquele Espírito é um só. Aquele Deus que é o ator, aquele que manifesta o papel do dia, o artista, porque não tem ninguém que possa manifestar o papel do dia que fosse um artista humano. Todo artista humano, qualquer um de nós, é falho. Mas cada papel desempenhado foi desempenhado por este artista divino, Deus trabalhando naquele ato. Então vamos ver aqui 3 atos. Deus, no primeiro ato, a sua primeira manifestação, criando. Aquilo era o primeiro ato dele, criando. Era o Logos criando. Logo ele veio para o seu segundo ato, o Filho. Aí ele já estava salvando. Logo ele passou para o terceiro ato. E se você notar, o Logos, Jesus, o Espírito Santo, é uma coisa só. Então são papéis de atores realizados no dia e que aquela pessoa que estava fazendo aquele papel tinha o mesmo Espírito, desde o primeiro até o terceiro. O mesmo Espírito. Por isso é o Espírito Santo neste ato. Se fosse uma mensagem que eu fosse pregar para vocês, e eu idealizasse assim, olha, eu vou pregar hoje o Espírito Santo neste ato, mas eu não tivesse nada que me abonasse, nada que me apoiasse, eu não tivesse onde me segurar, ou na Bíblia ou na mensagem. Então vocês não precisariam crer em mim, porque seria eu querendo mostrar para você o Espírito Santo neste ato. Mas a gente, pela Bíblia, já sabe o ato do Espírito Santo, que é dia que o Espírito Santo trabalhou. Quando ele estava em todos, foi exatamente, olha bem, no Pentecostes, ele estava em todos. Mas Deus tem o ato mesmo que ele falava, que ele se referia, onde nós lemos, que aquele que blasfemasse contra o Espírito Santo não teria perdão, não era no derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Aquele dia as pessoas tinham perdão, elas alcançavam perdão através do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E falar contra Pedro naquele dia, na verdade, era falar contra o Espírito Santo. Mas a Bíblia e o profeta vai nos mostrar que aquele dia verdadeiro que não teria perdão, não pode ser enquanto o Cordeiro está no trono. Porque se o Cordeiro está no trono, tem perdão. Qualquer tempo que você encontrar o Cordeiro no trono, ele tem perdão. Mas quando ele sai do trono, aí nós aprendemos que o trono começa a fumegar. Aí já é juízo que cai sobre as pessoas. Não é mais misericórdia, é juízo. Então, nos dias de Pentecoste, mesmo o Espírito Santo,
estando neles, ainda havia misericórdia, havia perdão, mas quando eles blasfemassem contra o Espírito Santo, aí nós temos que aprender segundo a Bíblia, conforme Jesus falou, aquele que blasfemar contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Então, por que contra o Filho do Homem seria perdoado e contra o Espírito Santo não seria perdoado? O Filho do Homem era Deus em carne, era misericórdia. Era o Cordeiro indo para o altar de sacrifício para interceder por nós. Sempre essas coisas têm que se gravar. Por isso o profeta pregou almas que estão em prisão agora. Ele não pregou almas que vão estar em prisão depois, no final. Não, isso daí qualquer um sabe que tem almas que vai estar em prisão no final. Mas almas que estão em prisão agora. Porque elas estavam em prisão agora, em 1963. Porque Deus tinha cumprido o seu último ato. O Espírito Santo neste ato. Eu acho que eu tenho que ler outra vez para vocês, é repetido, mas é bom ler para vocês tomarem uma segurança daquilo que a própria Bíblia fala sobre isso desde o Velho Testamento. Nós já estamos acostumados a ler esta escritura, Êxodo capítulo 23, verso 20, para vocês notarem a diferença de Moisés e de Josué, a diferença de Jesus e do Espírito Santo, e sendo Deus em cada ato deste. Êxodo 23, 20. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele, diante do anjo, e ouve a sua voz, a sua mensagem, e não o provoques a ira. Você provoca a ira, você está blasfemando. Não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião. Agora, por que Moisés perdoou? Moisés se pôs na brecha quando Deus disse, eu vou acabar com este povo. Moisés se pôs na brecha e disse, Senhor, para o Senhor acabar com esse povo, risca primeiro o meu nome do seu livro. E Deus não podia fazer isso. Então Deus não pôde acabar com Israel naquele tempo, porque aquele trabalho era como o trabalho de Jesus Cristo, Filho do homem, que quem pecasse contra ele seria perdoado. Mas contra o anjo que Deus disse que ia enviar diante deles, que era Josué, e que diante de Jesus era o Espírito Santo, mesmo na descida do Espírito Santo sobre todos. Porque nós temos que ver o Espírito Santo num corpo, um ato, um ator. Ele está num ato apenas, fazendo o trabalho de uma pessoa. E quando o Espírito Santo estava caindo sobre a igreja, ele estava em muitos atos. Por isso é chamado Atos dos Apóstolos, porque eram atos do Espírito Santo nos apóstolos. E aí vem, para o último dia, Deus usar o Espírito Santo neste ato. Se abrir a sua mente, como ele está sobre todos, Pai, fazendo o ato da criação, por todos, Jesus andando entre os homens, por todos. Aquilo era um ato de Deus, era o papel de um artista dentro de 3 anos e meio. Ele fez aquele papel. E lá no início, ele fez um papel dentro de 6 dias. Logos criou 6 dias o mundo. Então aqui que é Deus. Deus em forma de palavra. A palavra era o Logos, era a pequena luz que naquele tempo fazia você ver Deus.
sem luz você não pode ver Deus, porque Deus é espírito. Mas quando ele saiu a luz do seu seio, aí você já pôde o ver. Sem Jesus você não podia ver Deus. Mas quando Jesus saiu do seio do Pai, aí você viu. Porque ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Então o Espírito Santo, porque não perdoará a vossa rebelião, que era o anjo que ia vir na frente, porque o meu nome está nele. Você vê que está falando de um nome e de uma pessoa e de um ato. Deus estaria fazendo seu trabalho através de um ato que era em Josué, que antes ele tinha o nome de Oséias, que quer dizer salvação, mas o meu nome estará nele, aí teria que ser Josué. Iá é salvação. E ali estava o anjo que Deus enviou diante de Israel. Por isso, no nosso tempo, teria que haver a mesma coisa. A mudança de nome no tempo de Josué, porque Josué aponta para o Espírito Santo. E Josué estava apontando para o Espírito Santo neste ato. Isto é, no ato da revelação dos 7 selos. Naquele ato, era o Espírito Santo sendo representado, como foi representado, como Josué, lá no tempo de Moisés. Um homem. Aqui, no último dia, teria que ser também um homem. O 7º anjo, o 7º mensageiro. A Bíblia diz que ele mudou sua fisionomia. Deixa eu ler isso para vocês. Envergonhados dele, parágrafo 52. Estou lendo aqui no meio do parágrafo, ele está falando, na verdade está falando da grande nuvem. Seria bom nós vermos o que eu falei quinta-feira. Quantos viram? Viramos para um lado aquela foto e ali está ele, o seu cabelo negro. Você pode ver isso de um lado da sua barba, com uma peruca branca. Isto mostrando que ele estava usando uma peruca de juiz. E ele era o mesmo que tinha sido o Salvador, com o cabelo preto. Tem as duas coisas aqui na mensagem. 51, envergonhados dele. Ele é a mais alta autoridade. Ele é a autoridade suprema. Mesmo assim, Deus disse para si mesmo. Irmão, tem hora que as pessoas, os dualistas não podiam crer no irmão Brana. Irmão Brana fala cada coisa que o dualista aponta ali. Irmão Brana aponta aqui. Então, eles apontam um Jesus à parte. Olha o que o irmão Brana disse. Mas, mesmo assim, Deus disse para si mesmo: este é meu filho amado. É difícil para eles entender. Deus disse para si mesmo: este é meu filho amado. A ele ouvi. Em outras palavras, eu estou nele. Se você não ouve a ele, nunca espera me ouvir, porque eu não estou em outro lugar, eu não estou em outra pessoa, eu estou nele. Por isso Deus disse a si mesmo. Ó, dualista, olha para você ver se dá para você crer nisso. Se fosse você, pregaria assim: Deus disse para Jesus. Mas aí vem o irmão Brana e diz: Deus disse para si mesmo, porque eu e o Pai somos um. Ele tinha que dizer para si mesmo: eu e o Pai somos um. Isto é uma unidade. Você tem que ver Deus em uma unidade, não em uma dualidade, nem em uma trindade. Deus é uma unidade. Isso é Bíblia por todo lado, desde o Gênesis ao Apocalipse. Deus é um, é uma unidade. Agora ele tem 3 manifestações, ele tem 3 atos. Os atos foram repartidos. Fez o trabalho de um ator aqui, do outro ator ali, outro ator lá no final. Mas
era o mesmo, a mesma pessoa. A mesma pessoa pode fazer o papel de Moisés, de Elias e Jesus. É só trocar o morfe, a máscara. É assim que é feito. Num drama, é feito assim. Uma pessoa pode fazer mais do que um papel. E assim Deus, como Pai, Filho e Espírito Santo, era Ele fazendo mais do que um papel. Ele é o único. Mas Ele veio como a luz, o Logos, e disse, haja luz. Ele estava naquela criação. Primeiro foi Ele mesmo. Diz o próprio irmão Brana, na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, parágrafo 7 ao 13, você vai ver irmão Brana dizendo, a primeira criação de Deus foi Ele mesmo. Por quê? Foi a luz que saiu dele, senão ninguém veria Deus. Como vai ver um espírito? Você não vê um espírito. Mas quando ele é uma luz, aí você já pode ver a luz. E era assim que Deus se manifestou. Então ele fazendo um papel. Agora ele já está aqui no seu último papel. Mas no seu primeiro papel, eles não obedeceram e ele destruiu o mundo. No seu primeiro papel, que ele fez, seu primeiro ato de criador, eles não ouviram. 2000 anos depois, ele destruiu o mundo. Aí ele vem e aguarda 2 milênios. E trabalha através de sangue de bodes, de touros, de cordeiros, até que chegasse o tempo dele manifestar o seu segundo ato, que era o ato de filho. Agora, o irmão Brana, ele trata aqui de uma forma ainda mais refinada, que muitas vezes as pessoas trinitárias vão dizer, então é assim que nós pregamos. Só que vocês pregam Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como sendo 3 pessoas distintas, 3 atos de 3 pessoas distintas. Isso é a Trindade. Mas o profeta vem, quando você lê na mensagem, irmão Brana, falando Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, você vê Deus Pai, criando aquele mesmo Deus Pai, era o Deus Filho, salvando, ele só estava fazendo o papel. Era o mesmo homem, o mesmo Deus, o mesmo artista celestial. Amém? Fazendo aquele mesmo papel. E faz o papel de pai, agora ele vem e faz o papel de filho. Como pai, ele não podia morrer. Como morrer se é uma luz? Quem vai apagar o Logos, a luz, a primeira luz do mundo? Quem pode apagá-la? Então, essa é a luz, mas logo ele vem no seu segundo ato. Ele vem como filho. Escuta. 52, envergonhados dele. Ali está ele com aqueles anjos. A mensagem, a qual era o 7. Rompendo aqueles 7 selos que revelou a semente da serpente e todas estas coisas aqui. Amém. E aí eu vou pular um pouquinho. Ele diz, ele estava, a Bíblia diz que ele mudou a sua fisionomia. Aí mudar a sua fisionomia é fazer um outro papel. Quando o artista muda a fisionomia para fazer um outro ato, ele simplesmente muda a sua fisionomia, tira a máscara de Moisés e põe uma outra máscara, ou de Elias, ou assim por diante. Então, era Deus em morfe. Em morfe a palavra vem do grego, em morfe, que significa um ator grego, que representa muitas cenas. Então eu estou pensando só em 3 cenas, porque o irmão Brana falou aqui em 3 atos, que é apenas 3. Hoje, ele é uma coisa, aquele que faz papel de um ator. Hoje ele é uma coisa, no próximo, ele é outra coisa. Aí o irmão Brana vem e diz assim, ele era Deus, o Pai, em um ato. Deus, o Filho, em outro ato. Era o mesmo Deus,
Por isso que eles não entendiam como pode ele no Calvário estar dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Porque daquele corpo estava saindo Deus. E aquele corpo não era de outra pessoa. Aquele corpo do filho não era de um filho à parte de Deus. Aquele corpo do filho era o corpo de Deus. Por isso Jesus disse: por que me desamparaste? Era o Pai saindo daquele corpo, terminando o seu ato de Salvador e saindo daquele corpo. Então ele era Deus o Pai em um ato, Deus o Filho em outro ato, e é isso aqui que é importante. E Deus o Espírito Santo neste ato. Aí está ele. A sua palavra, agora guarde bem. Ele estava falando aqui de quem? Dos anjos, daquela nuvem de anjos, Jesus no meio da nuvem, com cabelo branco, parte do cabelo preto, mostrando que ele era o mesmo Jesus, que estava descendo sobre o monte pôr do sol, como o anjo forte, Apocalipse 10:1. Mas ele tinha parte do cabelo negro, apontando que ele tinha aqueles 33 anos. Ele veio com um sinal, com característica que você não pode falhar em recebê-lo, em entendê-lo, em vê-lo. Ele veio com uma característica de Salvador, cabelo preto, parte de cabelo preto, mas aqui em cima era cabelo branco, era juiz. Aqui representava 33 anos, aqui representava o Supremo, o Todo-Poderoso, e ele estava manifestando para o seu povo nos Estados Unidos. Ele, Espírito Santo, neste ato. Vocês estão, deu para entender? O Espírito Santo estava descendo, como? Por dentro, você dentro da nuvem, Jesus, 7 anjos que formam a cabeleira branca e o profeta para receber aquele Jesus, aquela manifestação. Então o Espírito Santo neste ato, irmão Branham está mostrando que é no ato da revelação, no ato que ele manifestou naquele dia no Monte Pôr do Sol. Deus o Filho em um ato e Deus o Espírito Santo neste ato. Aí está ele, a sua palavra permanece suprema. Estamos vivendo nos últimos dias. Amém. Olha como é bom, não é? Vivendo os últimos dias. Agora tem um parágrafo que eu quero apenas deixá-lo aqui, 33 da mensagem Espírito de Verdade. Essa mensagem foi pregada em janeiro, 18 de janeiro de 63, um mês e 10 dias antes de abrir os selos, antes da manifestação desta nuvem de Deus vir cumprindo um outro ato. Então ele diz aqui: eu estou apenas esperando, pode ser meu tempo de ir ao lar. Parece-se muito com isso. Se for, alguém se levantará após mim, que levará a mensagem adiante. Ele será um estranho, mas ele se levantará após isto e levará a mensagem adiante. Ouçam isto. Quando isso estiver de acordo com a Escritura, fique com isto. Se não for, está vindo uma outra porção agora. Ele está falando de duas coisas. Ele está falando do período da morte dele, tempo dele ser levado ao lar, mas já estava próximo à mensagem que ele ia pregar, aquilo ali. Ele até disse que seria uma outra pessoa, alguém se levantará depois de mim, ele será um estranho. Ouça isto, enquanto ele estiver de acordo com a palavra, fique com isso. Se não for, está vindo uma outra porção agora, pois realmente creio que estamos vivendo nos últimos dias e sou grato por viver neste dia. Eu não trocaria este dia por qualquer outro dia. Irmão Branham sabia que aquele dia que ele está vivendo era o melhor dia. E se nós tivéssemos vivido lá também, para nós seríamos o melhor dia, mas nós seríamos igual aos Estados Unidos, que veria aquele dia, viveria perto do homem e não saberia o que estava acontecendo. Como diz o próprio irmão Branham,
Vocês não estão captando o que está sucedendo nesta semana aqui. Este é o dia mais glorioso que já houve na terra. De dia glorioso, como você pode esperar um outro dia? Nós dissemos hoje, o dia que vivemos é melhor do que o dia do irmão Brana. Por quê? Porque o dia do irmão Brana não podia falar o mistério da terceira etapa, mas de dia glorioso, onde nós mesmos devemos reconhecer que precisamos deste dia. Este dia é o que tem que avivar nossa vida aqui na terra, para nós podermos superar os problemas, as lutas, as dores, as críticas e chegarmos onde devemos chegar. Este é o dia mais glorioso que já houve na terra. Não há nenhum outro dia que supere este. Qual dia pode superar? O dia que se olha para cima e se vê uma nuvem no céu. Ah, mas tem tantas nuvens diferentes destas que você vê. Uma nuvem diferente, uma nuvem que é Cristo com os seus 7 anjos. Uma nuvem representando o fim da graça, cabelo negro e cabelo branco, o juízo descendo. A misericórdia terminando como o cabelo preto e o cabelo branco, a justiça e o juízo entrando em cena. Se você não reconhece este dia, como ele diz, o Espírito Santo neste ato. O Espírito Santo no ato da revelação dos selos. Você tem que ver o Espírito Santo no ato da criação no Logos. O Logos haja. O Espírito Santo também trazendo a salvação do pecador. No ato da salvação do pecador. Aquilo era o Espírito Santo. E pecar contra o Filho do Homem, o qual era o externo, onde o Espírito Santo estava habitando, tinha perdão. Mas quem pecasse contra o Espírito Santo, aqui no final, neste ato final, no terceiro ato de Deus, no terceiro papel deste artista divino, que ele veio e criou, ele veio e salvou, ele veio e revelou os selos. Quem é os selos? Diz o irmão Brana, 202, ao nascer do sol. Cristo é os selos que foram revelados. Isto é, o Espírito Santo neste ato. E a pessoa não reconhece o Espírito Santo neste ato, a pessoa perde esse dia, que não tem dia que pode superar o dia dessa manifestação nos dias do irmão Brana. E quando se fala numa nuvem de anjos que apareceu nos Estados Unidos, para este povo é uma coisa tão simples, que eles não querem nem saber. Eles até mofam, eles criticam. Quando se fala, era o Espírito Santo vindo, Deus manifestando o ministério de Filho do Homem, que era Cristo descendo, se encarnando no profeta, aí o Filho do Homem está na terra, fazendo o casamento do crente com a palavra. Leia, provando sua palavra, para você ver, 236. Eu estou falando de Bíblia, estou falando de mensagem. Outro parágrafo repetido aqui, ó. 135, hoje tem se cumprido essa escritura. Jesus disse que aquele pecado lhe seria perdoado. O pecado da blasfêmia, de chamar Jesus de Beelzebu, de demônio. Aquilo ali, ele perdoou. Mas agora não tem perdão, ele diz, olha, Jesus disse que aquele pecado lhe seria perdoado, porque ele ainda não havia morrido, porém algum dia viria o Espírito Santo e faria a mesma coisa, e falar uma só palavra contra, isso nunca será perdoado. Isso não é falar contra a igreja, não é falar contra aquela manifestação somente do dia de Pentecostes, que foi Deus em todos, mas quando o Espírito Santo estivesse no seu último ato, isto é, o Espírito Santo em um homem, fazendo o papel de um ator outra vez. Quando vocês vê William Branham, um homem simples, Deus tinha vestido aquela fisionomia. Deus vestiu-se daquela fisionomia e veio e pregou para o povo nos Estados Unidos, revelou a palavra. Quem podia revelar como Branham revelou? Você não encontra graduados que possam falar como William Branham falou. Eles podem não crer, mas que aquilo é verdade, é verdade.
os Pedros da vida, as samaritanas da vida, as Marias Madalenas da vida, é que crê, é que aceita. E aí, irmão Branham vem e diz: e falar uma só palavra contra isto nunca será perdoado. Isso é nesse dia presente, quando toda palavra tem que concordar. Será que as pessoas não percebem qual o tempo? O tempo de Lutero a palavra não concordou, estava faltando. O justo viverá pela fé, ainda faltava a santificação. Naquele tempo eles eram salvos até fumando. Eles eram salvos, porque não tinha santificação ainda. A palavra não tinha chegado. Como Deus pode te condenar se Ele não deu uma mensagem através de um vaso, não fez um papel para poder trazer a mensagem da santificação? Mas quando Ele trouxe a mensagem da santificação para Wesley, os luteranos se perderiam se continuassem naquela vida fumando, ou bebendo, ou fazendo coisas vergonhosas. Eles seriam perdidos, porque Deus já tinha trazido para eles a santificação. Aí o irmão Branham vem: o Espírito Santo nesse dia presente. Quem pecar contra o Espírito Santo nesse dia presente, falar uma só palavra contra, não será perdoado nem no mundo e nem no que vem. Nem neste mundo e nem no que vem. Bom, eu creio que tudo isso daqui já é tremendo para nós, para podermos aprender o que é Deus neste ato. Quando você não crê, vai ser como Israel. Israel está apontando para o povo da mensagem. Escuta, Israel foi tirado do Egito. O povo da mensagem foi tirado das denominações. E você que não se satisfaz com o alimento da palavra, tem que procurar um outro alimento aí fora. E mulher, você que não satisfaz com seu marido e tem que procurar outro, o que você é? Uma adúltera. O que é um crente que não satisfaz com a palavra da hora e tem que procurar outra palavra para ele? Adúltero. É o que ele vai chamar naquele dia, adúlteros e adúlteras, porque vocês viveram no tempo da minha manifestação. Deus vai dizer para nós: nunca houve também uma luz como vocês tiveram. O que eu não disse aos Estados Unidos, eu disse para vocês. Vocês foram privilegiados no Brasil em ouvir coisas que os Estados Unidos não pôde ouvir, porque Deus disse: não diga a ninguém. Mas vocês foram privilegiados e não valorizam isso, e não se satisfaz com isso, e fica de léu em léu, e fica de casa em casa, de igreja em igreja, sem ter alimentação para você. Você não tem como se satisfazer. Não está satisfeito com o marido, a palavra revelada? Não é comigo não, filho, tem nada a ver comigo. Você tem que se alimentar da palavra, porque você alimenta do corpo palavra feito carne, como o irmão Branham disse. E essa palavra foi feita carne nos dias de William Branham. Hoje nós só estamos repetindo e dizendo aquilo que os Estados Unidos não podiam ouvir. O Espírito Santo, através de Pedro, de Paulo, podia falar coisas que nos dias de Jesus, o povo dos dias de Jesus não podia ouvir. Jesus mesmo falou: muitas coisas vos tenho a dizer, mas vocês não podem ouvir agora. Quando vier o Espírito Santo, Ele vos ensinará toda a verdade. E você sabe que Paulo, Pedro e os demais trouxeram doutrina que Jesus nunca mostrou no seu dia. Mas aquilo ainda não era o ato de Deus individual, no indivíduo. O ato de Deus pessoal era ver Deus descer e manifestar outra vez, como Logos criando, como Filho salvando, e agora como Branham revelando. Quem fazia o papel humano de Salvador era Jesus, mas Deus estava nele. Você não é salvo por um corpo apenas, você é salvo porque Deus te salvou, porque o sangue é sangue de Deus. Assim vem o último ato de Deus na terra. Você é revelado porque Deus está no seu último ato, o Espírito Santo neste ato. Vou dizer, o Espírito Santo neste último ato, o Espírito Santo nesse terceiro ato. E as pessoas
não dando crédito a isto. Pecar contra o Espírito Santo naqueles dias, contra o Filho do Homem, melhor, naqueles dias que eram atos de Deus. Tinha perdão nos dias de Jesus, mas pecar contra o Espírito Santo neste ato, quando ele já veio com cabeleira branca, ele saiu do trono, tomou o livro, já intercedeu pelos nomes que tinham nascido, que iam nascer, até agora, até o final. Ele já intercedeu. Não precisa as pessoas estar vivas aqui para Deus estar lá no trono para interceder, não. Ele morreu por nós, a Bíblia diz que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Antes de nós existirmos, já havia um sacrifício a nosso favor. A intercessão, quando dissemos, ela terminou quando o Cordeiro saiu do trono, ele já havia intercedido por nós até dar o arrebatamento. Todo mundo que fosse entrar nesse espaço de tempo, ele já havia intercedido por nós. Mas nós quem? Quem crê no seu último ato, o Espírito Santo neste ato. No ato de abrir a palavra, revelar os selos, revelar os trovões, trazer o novo nome Brana. Esse é o ato que trouxe o novo nome de Deus. O segundo ato de Deus trouxe o seu nome, Jesus, Yeshua. Mas o seu terceiro ato trouxe para nós o seu novo nome, porque é o Espírito Santo neste ato, se você peca, não tem perdão. Não tem perdão. 208, Deus ocultando-se em simplicidade. 208, foi ali que ele lhes disse: quando isto vier nos últimos dias, que lá ele está dizendo no parágrafo anterior, chamando Jesus, acusando Jesus de Beelzebul e assim por diante. Deixa eu ler, até dessa forma, Jesus foi acusado de ser veja, Beelzebul, de estar louco. Disseram: ora, estás louco? Sim, sabemos que tens demônio. Olha a acusação que foi feita a Jesus, o Filho do Homem. Sabemos que tem demônio. Estás doente da cabeça. Está vendo? Eles usaram todas as palavras terríveis contra ele. Foi ali que ele lhes disse: quando isto vier nos últimos dias, que era nos dias dele. Últimos dias não era dias do Espírito Santo, gente. Caiu lá no Pentecoste. Últimos dias eram nos dias da voz do sétimo anjo. Paulo escreveu: saiba, porém, que nos últimos dias apareceram homens amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Era exatamente nesses últimos dias, quando o último anjo estava no seu último ato aqui na terra. Escuta para mim encerrar. Ele lhes perdoou. Isso seria blasfêmia, fazer tal coisa. Ele lhes perdoou, mas não seria perdoado nestes últimos dias. Quando ele estivesse nesse último ato, teria de ser pago com separação eterna, nunca ser perdoado, nem neste século, nem no vindouro. Amém. Deus escondido e revelado em simplicidade, 208. Encerrando: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Vossos pais comeram a mensagem do profeta no deserto de 40 anos, desde que a mensagem foi revelada em 63, 40 anos, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Os pais, os primeiros que vieram lá dos Estados Unidos e semearam a mensagem também para todo mundo, inclusive no Brasil. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Comeram a mensagem de Brana no deserto e morreram. Eles deveriam saber que o Espírito Santo, neste terceiro ato, está te introduzindo na terra. E aqueles que não aceitam, morrem no deserto, estão morrendo no deserto. Morrer no deserto não é que você morreu fisicamente, não. Morre a vida espiritual, a fé. A fé, você cria, não crê mais. Você tinha fé naquilo, não tem mais. Morre no deserto. Deus está dando tempo na terra. Sabe o que é isto? Purifica também a esposa.
Quanto mais tempo Ele dá na terra e nós vivemos, mais tempo Ele está dando e purificando a esposa. Porque aqueles que não vão crer, vão desobedecer, vão praticamente blasfemar, porque você não creu, sendo que você comeu do pão, comeu do maná, mas não pôde prosseguir. E o que Jesus disse? Vocês estão mortos. O que é morte? Separação eterna de Deus. Nunca mais. É uma separação eterna. A gente não queria que isso acontecesse com Israel. Já pensou bem? Israel, seguindo a Deus naquele deserto quente e depois se perder? Você já pensou bem o povo da mensagem servir a Deus nesse mundo quente, problemático desde 63? 40 anos depois, até 2003, eles não creram quando Deus simplesmente mostrou que aquele ato, aquele terceiro ato, estava outra vez em cena, mostrando para eles, este é o ato, o Espírito Santo, neste ato, quando a mensagem do profeta é repetida através do ministério da esposa, repete esse ministério, quando fala outra vez, prega a mensagem, é o Espírito Santo, outra vez, neste ato. Por isso o Espírito Santo está ainda aqui no final do 7º selo, e quando a noiva for raptada, ali termina o 7º selo, diz o profeta, 232, a festa das trombetas. Pai, te agradecemos, Senhor, porque o que nós temos recebido de Ti é grande. É a Sua palavra, é a luz para o tempo em que vivemos. Ajuda-nos a viver de acordo com a Sua palavra e termos as bênçãos reservadas desta palavra na nossa vida, na vida de Seus eleitos nesta terra, Pai, daqueles que Te seguem, que Te servem. Em nome de Jesus Cristo, que o perdão caia no coração de cada um através da revelação desta palavra, do Espírito Santo, terminando este ato. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Na mais alta colina de Franca, e veio morar um certo pregador, e sem saber que era predestinado para fazer a obra do Senhor. Este homem foi por Deus usado, e tem na Bíblia representação. Quem comeu o livrinho sagrado, e nós sabemos que esse homem é João, pois João o livrinho tomou, e comeu e reprofetizou. Ai de mim se não fosse João, que me trouxe a revelação. Mais alta colina de Franca, que HM outra vez se vê, onde se prega uma mensagem santa para um povo que somente crê. E este povo tem terceira etapa, tem novo nome, tem revelação. Este é o povo que não apostata, graças a Deus por nos mandar João, pois João o livrinho tomou, e comeu e reprofetizou. Ai de mim se não fosse João, que me
a revelação. De 94, quando João começou a pregar, eles diziam: este é mais um louco que agora veio nos atormentar. Sua mensagem é bem diferente e nossa gente nunca escutou. Que o novo nome de Jesus é Brana e que o último eleito já entrou. Pois João o livrinho tomou e comeu e reprofetizou. Ai de mim se não fosse João que me trouxe a revelação.